a passar aquilo que o Senhor primeiro falou com ela, Deus. Então, o que ela está moendo no seu coração, Pai, que seja transmitido para a gente através da Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra possa ser o alicerce do que ela vai falar para nós hoje. Que possamos sair daqui transformados, diferente de como entramos, através da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, pessoal. Essa luz pode ser mudada? Boa noite, pessoal. Pode sentar. Ai, que alívio essa luz. Tá todo mundo aí atrás. Alguém quer vir mais pra frente? O que é que vocês acham da ideia? Acho que ninguém gostou da ideia. Quer todo mundo ficar no seu cantinho. Tá de boa, tranquilo. Olha só, todo mundo aqui me conhece, sou daqui da igreja e hoje vim ministrar para vocês a palavra. Não sei se vocês lembram, não sei se todos estavam presentes. Acredito que faz umas 2 semanas que teve a Contracultura. Umas 2 ou 3? 2 semanas, né? Há 2 semanas atrás a gente teve a Contracultura e a temática foi depressão. Teve sexta-feira com Débora e sábado com Suênia. A gente teria um terceiro dia, que era domingo pela manhã, que seria comigo. Mas não foi possível a gente ficar com o horário da escola dominical. Então, o que é que o pastor Zeca resolveu fazer? Ele resolveu me chamar hoje. E aí, então, eu vim. E eu também sou psicóloga. Justamente por isso, né? Teria um dia comigo. Mas, assim, a gente não vai fazer uma repetição, não, tá certo? Do que as meninas fizeram. Débora e Suênia, elas deram as características da depressão, sintomas. Elas trouxeram alguns exemplos. Elas falaram mais ou menos como era o tratamento. Quem é que estava aqui? Esse pessoal todo não estava no Contracultura? Meninas, pessoal está hipnotizado. Gente, alô, vocês estavam no Contracultura? Agora. Vocês lembram que Débora falou na sexta-feira e Suene no sábado? Lembram? Hã? Ah, sim, eu tô passando o pessoal, tipo, tá onde, povo? Eu sou pequena, mas eu não sou invisível. Eu sou até um pouquinho larga, mais do que deveria. Então, boa parte estava aqui no Contracultura, não foi isso? Ouviu que a temática foi sobre depressão. Ouviu que Débora e Suênia trouxeram várias coisas. Elas falaram as características. A Mâncio veio aqui na frente, falou um bocado de coisa. Deu um mega resumo para vocês. Falaram dos sintomas, falaram do tratamento. Elas falaram bastante coisa. Elas falaram da palavra também. Então, o que é que eu vinha pensando? Na verdade, eu já vinha pensando nisso desde que o pastor tinha me chamado, em fazer um pouquinho diferente. Já que o meu era o terceiro dia e eu sabia que elas iam falar dessa parte já, então eu pensei, eu posso falar de outras questões da depressão, que geralmente não se fala muito, porque nem todo psicólogo ele é focado nessa área, certo? Então, o que acontece? A gente não vai fazer uma repetição do que elas falaram, mas a gente vai trazer a temática da depressão. A depressão como uma crise existencial, que envolve bastante sofrimento. Alguém já ouviu esse termo, crise existencial? Já? Então, a gente vai ver mais focado nisso. Uma outra coisinha que eu gostaria de falar, antes da gente ler a palavra, é que alguns aqui já ouviram a minha história de conversão. E nessa história de conversão, eu conto que eu tive depressão na adolescência. Então, eu tive depressão na adolescência e na vida adulta eu tive novamente, já sendo cristã. O que é isso? Ó, só a palhaçada. Mas eu gostei, sim.
sei, porque o pessoal fica lá, se o pessoal viesse mais pra frente. Pode rir, pode rir. Ele já tem liberdade, viu, para fazer isso, que a gente já convive bastante. Mas gostei da ideia, moça, gostei. Eu tinha pedido até o outro púlpito, mas ele está no cursilho. O púlpito menorzinho. Então, enfim, eu tinha até pensado em descer realmente, mas como eu sou pequena, acho que fica até mais confortável para vocês ficar aqui. Mas, enfim, o que foi que eu estava dizendo? Que eu tive uma depressão na adolescência e eu tive uma outra depressão na vida adulta. Já depois dos 25, eu tive uma outra depressão. As duas depressões, elas foram graves. A primeira depressão, eu não fiz nenhum tratamento medicamentoso, mas eu cheguei a começar uma terapia. Não dei continuidade. Na segunda vez que eu tive depressão, eu fiz um tratamento medicamentoso e eu fiz uma psicoterapia por um tempo. Mas, enfim, eu acho que é importante vocês saberem disso. Apesar de ser psicóloga e trabalhar na área, não é só o curso que traz uma propriedade de conhecimento para mim. Muita coisa eu li, muita coisa eu aprendi na faculdade, mas a vivência ela foi muito significativa para mim para ensinar. Para ensinar porque uma coisa é quando a gente lê, quando a gente ouve de alguém, mas é diferente quando a gente vivencia aquilo. Existe uma intimidade com a temática. Então, por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. E é isso. Vamos lá. Então, o foco da gente hoje vai ser a depressão como uma crise existencial que envolve sofrimento e a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela vai ser menos mencionada. Na verdade, o que foi que eu combinei com o pastor Zeca? A gente conversou e eu vou estar vindo aqui uma outra vez em maio. Quando a gente vier novamente em maio, aí a gente vai explorar mais a parte da palavra, tá certo? Hoje a gente vai focar mais na questão da crise existencial. E no próximo encontro a gente vai dar continuidade. No final vocês vão entender melhor a proposta. Vamos lá, antes da gente começar, eu tenho umas anotações bem doidas aqui. Vamos lá, ler um versículo rapidinho. Ao longo do tempo... Peraí, deixa eu olhar o relógio. Ao longo do tempo, a gente vai ler mais umas duas passagens. Gênesis... Gênesis 3:8. Felipe está aí? Felipe? Eu tenho que te entregar que horas, só para controlar? Tá, eu vou controlar. Gênesis 3:8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, o que esse primeiro momento nos traz? Nos traz uma quebra de relacionamento com Deus. A gente não vai explorar isso agora, tá? Mas é importante que vocês tenham isso em mente. A humanidade tem uma grande quebra na sua existência. Deus, ele nos fez criaturas suas com características de personalidade. Pensamento, criatividade, racionalidade, pensamento, memória, capacidade de avaliação e decisão, afetividade. Então, a gente tem todas essas características que Deus nos deu para um relacionamento com Ele e com o outro. E esse relacionamento ele foi quebrado no Jardim do Éden por Adão e Eva. Então, todos os seres humanos que nascem, eles além de nascerem em pecado, eles nascem com um problema existencial enorme. Eles já nascem, vamos dizer assim, eu não diria um problema psicológico, mas eu gosto de usar o termo existência, porque a existência, ela abrange não só a nossa mente e a nossa personalidade, ela abrange os nossos afetos, ela abrange o nosso corpo também.
ela abrange corpo, alma e espírito por inteiro. É diferente de eu falar aqui da mente. Mente é mente. Mente já é uma parte de nós, não é 100%. Então, quando a gente fala de existência, a gente está falando de um todo. Então, a gente nasce com um problema espiritual de estarmos já em pecado, mas a gente nasce também com um problema existencial enorme. Porque a gente nasce com uma capacidade de relacionamento extremamente danificada. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa ter em nossas mentes para entender a depressão como uma crise existencial. Eu vou pedir para alguém de vocês que queira se levantar e dar opinião sobre o que é uma crise existencial. Alguém tem coragem de levantar e dizer, eu acho que crise existencial é tal coisa. Alguém quer levantar? Vai ficar todo mundo olhando para o outro, assim. Tipo, quem vai? Quem vai? Minha gente faz cerimônia não, levanta e fala. Eu acho que crise existencial é tal coisa. Tem um ali que levantou, mas está de costas. Ninguém vai falar, eu vou ter que escolher. Eu vou ter que escolher? Quem? Vai, gente, levanta aí. Vai, levanta aí, minha gente. Vai, alguém? Pode levantar, minha gente, pode levantar. Quer falar? Vá, fale. É. Olha, muito massa. Gostei. Ele deu um ponto muito importante da crise existencial. O ápice de uma crise existencial é quando você chega no ponto que a Mansi falou. Finalmente, então, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? Por que eu existo? Por que eu estou neste lugar? Para quê? Então, o ápice de uma crise existencial é quando você questiona a sua própria criação. Então, olha só, vamos trazer aqui algumas coisas. Deixa eu organizar. Gente, eu não passei a limpo meu material, porque eu não consegui, que eu fiquei muito gripada durante a semana. Quando eu pensei em depressão como crise existencial, pensei em sofrimento. Foi a primeira coisa que eu pensei, sofrimento. Quando a gente fala da depressão como uma doença, a gente se limita um pouquinho. Eita, uma doença, parece que eu estou falando de um câncer ou parece que eu estou falando de uma virose. Enquanto, na verdade, ela envolve uma série de sentimentos e de pensamentos que muitas vezes nem a gente entende. Então, quando eu penso em depressão como crise existencial, acho que eu amplio muito isso. E aí a gente inevitavelmente pensa em sofrimento. Só que quando a gente pensa em sofrimento, milhares de portas de debate se abrem. Então, quando eu pensei, eu fiquei, e agora? Eu vou focar em que exatamente? Na questão do sofrimento. Porque a gente pode pensar no sofrimento pelos transtornos psiquiátricos e psicológicos, e no caso seria depressão. Mas isso também pode se misturar com outros tipos de sofrimento. O sofrimento cristão, quando alguém comete uma injustiça contra a gente. O sofrimento por um pecado que a gente cometeu. O sofrimento por perseguição, por provação. Ou então questões filosóficas. Qual a origem do sofrimento? Por que Deus permite sofrimento? Deus quer que eu sofra? O sofrimento do justo, o sofrimento no mundo. A bondade de Deus, o poder de Deus e o sofrimento. Então vira uma verdadeira salada de coisas. Uma salada de questionamentos que parecem infinitos quando a gente pensa em sofrimento. Então pensei, como focar? Como focar em crise existencial e dar um limite? Porque a crise existencial, quando a gente vivencia ela parece que se estende em toda a nossa vida. E virou uma coisa sem limites. A gente pode questionar por que a gente gosta de usar calça jeans, como pode questionar por que a gente nasceu. A gente fica no mar, um verdadeiro mar de pensamentos. E por que quando eu pensei em
sofrimento e crise existencial, eu abrangi tanto na minha mente, por causa da minha própria experiência. Quando eu tive depressão, principalmente na segunda vez que eu tive, na verdade nas duas, esses questionamentos sobre o sofrimento, sobre o que o Amâncio trouxe, eles pairavam na minha mente 24 horas. 24 horas. Nenhum remédio poderia me responder isso. Nunca. Eu poderia tomar um remédio um dia, poderia tomar minha vida inteira. E jamais os meus problemas existenciais seriam resolvidos. Por isso que eu queria trazer um ângulo diferente da depressão. Um ângulo da crise dos valores, da crise do que a gente crê, da crise de tudo. Então, imagina essas temáticas rodando na nossa cabeça, se misturando com a nossa história de vida, porque tem um monte de questões na nossa história de vida que a gente acha que não tem resposta. Aí some-se as questões da história de vida com os problemas do aqui e agora, que eu vivencio, nesse meu momento exato. Por exemplo, um dilema de escolha de profissão, é um problema aqui e agora. Então, junto isso com a minha história de vida, com os meus questionamentos existenciais, da existência de Deus ou da minha própria existência, da existência do sofrimento diante de um Deus todo-poderoso e bondoso. Então, some-se tudo isso também aos meus problemas de relacionamentos, some-se tudo isso também aos afetos que eu tenho dentro de mim, quando estou em depressão. Angústias, medos, incertezas, inferioridades e sentimentos que a gente nem tem nome para eles. Será que alguém aqui já sentiu algo sem nome? Estou sentindo, mas eu não sei o que é, só sei que é ruim. Só sei que é muito ruim. Então, mistura tudo isso. A pessoa tem a sensação que vai enlouquecer. Então, começa a ter a sensação de fato que tudo isso é incompreensível, que tudo isso se mistura, que tudo isso envolve. E que tudo isso vai te dominando. E vai te paralisando. E no meu caso, eu cheguei aos desejos de morte. Comecei a achar que a morte era uma boa solução. E na primeira vez que eu tive depressão, eu quis tirar minha vida e tentei isso uma vez. E na segunda vez que eu tive depressão, pedi, Deus, me leva. Está tão ruim aqui, eu quero ir para a glória logo. É muito melhor. Provavelmente. Ou melhor, eu tenho certeza que vai ser muito melhor se eu for para a glória. Me leva. E realmente eu queria que Deus me levasse. Porque aqui eu não conseguia lidar. Realmente eu não conseguia. Eu não entendia, porque eu estava tendo depressão de novo. Sendo cristã, tendo o Senhor como meu pai, como o meu amigo íntimo, como eu poderia ter depressão de novo? E uma depressão avassaladora. Então, a crise existencial, ela geralmente, ela é muito intensa na pessoa que tem depressão. Mas pode existir uma depressão que ela tenha surgido primeiro por um descontrole hormonal e neuroquímico? Pode. Mas com certeza, por causa disso, você vai acabar entrando numa crise existencial. Porque você vai começar a perder o controle do seu comportamento. Isso já vai ser o suficiente para você entrar numa crise existencial. A depressão, que era orgânica, já vai se transformar em uma depressão também existencial. Então, você acaba que não foge disso. É verdadeiramente comum e predominante que as pessoas que têm depressão, elas estejam inundadas numa grande crise existencial. E essa crise existencial, ela vai envolver, com certeza, questões de fé. Seja um cristão ou não cristão, ele vai perguntar, Deus existe? Ou Deus é mesmo poderoso? Ou Deus está ouvindo as minhas orações? Então, envolve tudo isso. Mas não é só a pessoa que tem depressão que tem uma crise existencial.
Eu posso, tanto saudável, emocionalmente falando, ter uma crise existencial. Eu posso entrar nela e sair dela. Existe uma diferençazinha na crise existencial de alguém que está com depressão e de alguém que não está. Então, a crise existencial ela não é um critério da depressão. Ela geralmente está presente na depressão. Mas todos nós estamos diante de crises existenciais ao longo da nossa vida. Ou seja, que abrangem todas as áreas da nossa vida. Quando eu tinha depressão, eu tinha a sensação que eu não seria compreendida por ninguém. Era tanta coisa envolvida, eu me sentia literalmente assim. Que eu tinha a sensação que se eu sentasse para alguém para tentar falar, eu não conseguia. Eu não conseguia mostrar para a pessoa o tamanho da minha angústia. Eu não conseguia expressar. A sensação é que não tinha nome. E era uma angústia profunda, não consegui pedir ajuda. Era uma angústia profunda, não consegui conversar com meu marido sobre isso. Porque eu não conseguia, eu não sabia como. Porque eram tantos sentimentos misturados que eu não sabia nem por onde começar. Então, vinha uma angústia misturada de tristeza e me rasgava toda por dentro. Havia, às vezes, sensações de uma pressão mental. E que eu achava que eu ia explodir realmente. Mas nada que eu fizesse me tirava disso. Vir para os cultos não me tirava disso. Eu não conseguia orar do mesmo jeito. Eu estava também, e principalmente com problemas com Deus, e eu não percebi. Porque eles foram acontecendo tão aos poucos, os meus problemas com Deus, que eu não percebi quando virou uma bola de neve. E o que acontece? Eu me vi numa situação que eu não conseguia sair. Não consigo sair disso. Quando a pessoa está com depressão, ela não consegue sair da crise existencial. Ela não consegue sair desse mar de sentimentos, desse mar de confusão mental. Ela não consegue sair. Quando você tem uma crise existencial e você está saudável, você consegue sair disso. Depois você volta e depois você sai. Você tem controle. Mas quando você está com depressão, esse controle mental, emocional, ele é diminuído. Quando a pessoa tem qualquer transtorno psiquiátrico, na verdade, esse controle mental, ele é diminuído. Olha só. Quando a gente tem um transtorno psicológico, e falando em específico da depressão, essa consciência de crise existencial, essa consciência de valores, essa consciência de identidade, ela diminui um pouquinho. O domínio sobre as nossas atitudes, eles também diminuem um pouco. O sentimento de inferioridade vai lá para cima. A tristeza vai lá para cima. A angústia vai lá para cima. O medo vai lá para cima. O humor fica deprimido. A capacidade de lidar com os problemas, ela fica diminuída. Porque o sentimento de angústia ele fica tão forte que você perde a capacidade de organizar as coisas do mesmo jeito. Então, é motivo de mais angústia ainda quando você percebe isso. Quando você percebe que, além de estar numa crise que você não consegue sair, suas habilidades elas estão diminuídas. E aí você vai perceber problemas na sua faculdade, na sua escola ou no seu trabalho. Dificuldades até para dirigir. Problemas para dormir, ou dormir demais, ou dormir de menos. E aí você vai vendo toda a sua vida afetada por isso. Os seus relacionamentos são afetados por isso. Ou você fica carente demais, ou você não quer conversa com ninguém. Ou uma hora você quer, outra hora você não quer. E a vida vira uma verdadeira confusão dentro de você. Vamos só dar uma passadinha aqui, tá? Para não me confundir. Então, imagina só. Que nível de angústia
As pessoas que experimentam isso, elas passam. É angustiante a gente viver uma crise existencial, mesmo estando saudável. Porque vai envolver escolhas, vai envolver responsabilidade, vai envolver uma série de coisas que a gente não quer entrar em contato, porque tira a gente da zona de conforto. Mas a pessoa passar por isso com depressão é muito maior. E às vezes a gente está passando por isso e a gente não percebe. Vocês estão ouvindo isso? Pode ser que alguém aqui esteja se identificando e pensando, caramba, será que eu estou com depressão? É isso mesmo que eu estou vivendo? Ou pode ser que alguém esteja ouvindo isso e dizendo, eu já tive, mas eu não tenho mais. Pode ser que alguém esteja ouvindo isso e dizendo, caramba, fulaninho que eu conheço tem isso. Acho que ele tem isso. Ou pode ser também que você esteja ouvindo isso e pensando, eu nunca tive. Será que eu vou ter um dia uma depressão? Será que existe algum tipo de pessoa específica que tem mais propensão à depressão? Será? Eu vou olhando o relógio para controlar, tá? Então, olha só. Pronto. Eu organizei os meus papéis aqui. Existem alguns modos de ser e de se relacionar que, de fato, pode predispor a gente a não conseguir lidar com as crises da vida. Existem modos de ser. Esse é um termo que a gente não usa na nossa cultura. Modos de ser. Alguém poderia dizer aqui, padrão de comportamento. Talvez vocês entendam melhor se usar esse termo. Padrão de comportamento. Modos de ser que predispõem. Modos de se relacionar com o outro e com as coisas que predispõem. Por que isso é tão comum? Lembra que a gente falou lá atrás de Adão e Eva? Que eles quebraram o relacionamento com Deus e eles foram criados para um relacionamento com Deus. E por causa disso, eu e vocês temos dificuldades de nos relacionar com Deus e com o outro, com as coisas. Até com as coisas a gente tem dificuldade de se relacionar. Até com a natureza. Por que a gente destrói a natureza? Porque o mundo está ficando destruído. Porque nós não sabemos nem nos relacionar com a árvore de modo excelente. Não sabemos. Se a árvore irritar a gente tora ela. E não pensa nas consequências. Ou então vai pensar depois, vai ter que arrumar uma semente, vai ter que plantar e esperar 10 anos a árvore ficar do mesmo jeito. Então nós temos, sim, problemas de relacionamentos. Nós temos essa dificuldade natural de se relacionar, gerada lá em Adão. E quais seriam alguns jeitos de ser que a gente pode identificar na gente ou no outro que predispõe isso? Quais seriam algumas coisas? Eu vou dizer algumas e depois, se alguém quiser comentar alguma. Vamos lá. Uma delas é a dificuldade de fazer vínculos. É bem simples. São coisas simples, na verdade. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer vínculos. Que têm dificuldade de fazer amizades. Ou quando faz amizade, tem dificuldade de ter intimidade com as pessoas. Tem dificuldade de se entregar na relação. Se entregar existencialmente. Não estou falando do corpo. Eu estou falando da alma. Tem pessoas que têm uma capacidade de vinculação, por outro lado, tão grande, que vai se vincular com quem não deve se vincular. Por exemplo, o cara me fez de refém. Eu tenho uma carência tão grande que eu vou me vincular ao cara que me fez de refém. Já ouviram falar disso? Existe isso. Tem um nome. Síndrome de... Me esqueci. Estocolmo. Então, isso é um problema. Nós temos, às vezes, dificuldades de nos vincular.
ou para mais ou para menos. Isso vai nos gerar uma série de problemas. Uma série de problemas com amigos, uma série de problemas com namorados. Ou com o marido ou a esposa. Quem se vincula demais vai colocar essa pessoa no lugar de Deus. Quem se vincula de menos vai ser indiferente ao outro. Altos níveis de exigência, por exemplo. Tem pessoas que têm um alto nível de exigência com tudo, consigo mesmo. Eu estou estudando, se eu não tirar 10, eu morro, me estremeço, choro. Só pode ser 10, porque eu tenho que estar no topo da minha eficiência. E aí eu faço isso comigo e eu faço isso com o outro. Eu vou exigir do outro também. Ou então, pelo contrário, eu nem me responsabilizo por nada. Não me comprometo. Então, tanto faz. Eu vou fazer um trabalho mal feito e não estou nem aí. Então, a gente sai transitando por picos, muitas vezes. Uma outra coisa, muito característica de pessoas que têm transtornos. Uma mentalidade rancorosa. A pessoa guarda o rancor e constrói uma amargura com uma facilidade. E ela não perdoa. Ela não perdoa. E como fica a relação com Deus de alguém que não perdoa? Nós também temos características de manipulação. Vocês já conheceram alguém muito manipulador? Quem conheceu aqui? Alguns são alguns. Eu conheci várias. Pessoas que são manipuladoras. Elas manipulam circunstâncias para conseguirem o que elas querem. E elas vivem manipulando circunstâncias. Vivem manipulando pessoas. E alguns chegam ao ápice de viver em mentira. Então a gente tem uma série de modos que nos faz propensos a um adoecimento. A dificuldade de aceitar a frustração e o limite. A frustração é algo que nós precisamos. É ruim demais, mas nós precisamos. E mesmo quando a gente não precisa, a gente tem que aceitar. Porque o que a gente vai fazer? A gente pode interferir na conduta do outro? Não. E aí já vem outro problema. Pessoas que, além de não aceitar a frustração, elas não aceitam o comportamento do outro. E elas vão adoecer. Sabe por quê? Porque elas não vão mudar nunca o outro. Mas elas querem mudar o outro. Elas querem controlar o outro. Porque elas não querem ser limitadas, elas não querem ser frustradas. Então a gente já saiu citando um monte de coisinha do dia a dia que a gente tem. E que são comportamentos não só adoecedores, são comportamentos que geram pecado. Geram pecado, muitas vezes. Comportamentos que não são nada saudáveis. Uma situação que é muito comum em pessoas que têm transtornos é quando elas sofrem grandes abusos e violência. Que não é nem algo que eu provoquei, é que provocaram em mim violência. Eu não posso impedir se vem alguém bater em mim, que seja grande. De fato, eu não posso. Eu vou sofrer aquela violência. Seja ela física, seja ela psicológica. Então, as pessoas elas também podem ficar fragilizadas na capacidade de identidade, de autoestima, quando elas são muito violentadas. Mas aí você pergunta, e agora? Em relação a essas pessoas, elas não têm culpa. Então, quem tem culpa? O outro. Mas o outro vai resolver o meu problema? Não vai. Teve uma frase que Suene usou aqui, que foi a seguinte: não importa o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Essa frase é de Sartre. Ele foi um filósofo que influenciou muito a psicologia existencial. Não importa o que fizeram
comigo. Importa o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. E se eu sofri uma violência sexual, vai ser importante para me definir como pessoa, como eu vou lidar com isso. É o que me resta, lidar com isso. Eu não posso apagar a memória, eu não posso voltar ao passado. Se eu matar aquela pessoa, também não vai adiantar nada. A minha memória e a minha dor vai continuar lá. E vai até aumentar. Então, só me resta lidar com a minha história. Uma das características que o ser humano tem e que envolve tudo isso que foi falado é a tentativa de fuga dos problemas. A gente não quer se conscientizar dos problemas, a gente não quer se conscientizar de quem nós somos, a gente não quer se conscientizar da realidade, das circunstâncias, a gente não quer se responsabilizar por nossa história, por nossa vida. Então a gente culpa o outro, como Adão fez. É uma característica muito forte do ser humano, culpar o outro. Foi a primeira coisa que Adão fez. Culpou Eva. Nós culpamos o outro. Ele não disse, Deus, eu peguei o fruto e comi. A responsabilidade é exclusivamente dele. Mas ele culpou relacionamentos quebrados. Ele culpou o outro. Então a gente não se responsabiliza por nossa vida. A gente não quer entrar em contato com as coisas que a gente precisa entrar em contato. Com os sentimentos que a gente tem que são ruins, a gente finge que eles não existem. Aí a gente finge que a dor não está ali. Aí a gente vai vivendo, finge que a dor não está. Finge que o pensamento também não está. Aquele pensamento muito ruim que está em você. Sobre alguém, ou sobre você, ou sobre Deus. Deus, ele permitiu aquilo. Por que ele fez isso? Isso é injusto. Aí ele vai, não vou pensar nisso, está errado. Aí vai vivendo. Aí vem de novo outra circunstância que faz ele achar que Deus é injusto. Aí ele, não vou pensar nisso. Isso é pecado. Aí ele esquece. Mas isso não resolve. A gente está evitando entrar em contato com algo que já está ali. Algo que já está instalado em você. A gente evita entrar em contato com os sentimentos, com os pensamentos, com as histórias de vida, com as lembranças da gente, como se elas não fossem nos influenciar. Elas influenciam. A gente finge que não passou por certas coisas, como se isso resolvesse. Mas isso está lhe influenciando todos os dias e você não sabe. Porque você não entra em contato, porque você não aceita que essa é a sua história, porque você não se responsabiliza por ela e porque você não entrega ela a Deus. Como é que o cristão se responsabiliza por sua própria história? Ele entrega a sua história ao Senhor. Ele entrega os seus modos de ser adoecedores ao Senhor. Se alguém sente um desejo enorme de mentir e depois gosta de novo de mentir, e sente um prazerzinho nisso, entrega ao Senhor. Se alguém sente um prazerzinho em ignorar o outro, eu me sentia extremamente confortável quando eu ignorava as pessoas. Porque eu gostava de evitar contato. Entrega isso ao Senhor. E se conscientiza disso. Para no dia a dia ter uma postura diferente. Porque você tem responsabilidade sobre você mesmo. Então a gente evita ter consciência, a gente evita se responsabilizar, a gente evita o contato. E a gente se aliena de nós mesmos. Sabe o que é você se alienar de você? Eu estou aqui. É como se eu me botasse aqui e me virasse. Várias pessoas chegam à terapia, sabe o que elas dizem? Eu sinto que tem 2 fulanos. Eu sinto que tem 2 Daniela, um aqui e um aqui. Porque uma faz isso, outra faz isso. Mas esse sou eu. Isso é super comum. É como se você mesmo tivesse dividido. E você vai entrar em uma série de contradições. Uma série de comportamentos que você nem concorda, mas você faz. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Que ele não queria agir de tal modo, mas ele agia. Ele estava dominado
pela carne dele, pelos problemas existenciais dele. E isso envolve pecado também. Isso se mistura. Então, quando a gente está no ápice de uma crise de identidade, qual a pergunta que a gente faz? Depois da gente se alienar, a gente não entrar em contato, a gente fingir que os nossos problemas não estão aqui. O que é que a gente pergunta? Afinal, por que eu estou aqui, Deus? Foi a pergunta que a moça fez. Afinal, por que eu estou aqui? Quem sou eu? Você já se alienou de si. Você não quer admitir que talvez você ache Deus injusto. Ou você não quer admitir que você acha que Deus ama mais fulano do que você. Porque a história de fulano é a história que você queria ter. Eu já pensei isso. Eu já olhei para pessoas aqui na igreja e disse, Deus, eu acho que essa pessoa é mais amada. Porque essa pessoa teve uma história de vida que se eu tivesse a história de vida dessa pessoa, eu não teria tão doidinha como eu sou hoje. Tão desajustada como eu sou hoje. Isso é dizer para Deus, Deus, tu é injusto, porque tu amou fulano mais do que cicrano. Tu amou ela mais do que a mim. Ou você pode olhar e dizer, Deus, tu me ama mais do que Beltrano. Você também pode pensar o contrário. Às vezes a gente questiona Deus e a gente não quer admitir, e a gente fica cego. E depois a gente não sabe porque tem problemas até com Deus, sendo cristão. A gente não sabe porque a gente não acredita mais que Deus é bom, ou que Deus é poderoso, ou que Deus é justo. E a gente não sabe nem por quê. Olha só a confusão que se instala na nossa existência. A gente vai dar prosseguimento aqui, lendo em 1 Coríntios. Eu acho que eu tenho 15 minutos. Falar das coisas da existência não é nada confortável, né? Não é, não. A gente precisa se permitir se confrontar com as coisas desconfortáveis. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7. Aliás, 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, versículo 10. Quem gostaria de ler? Olha só. As crises existenciais, por causa do nosso modo de ser complicado, elas geram tristeza, elas geram um desânimo de vida. E aqui o apóstolo Paulo disse, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ele fala de dois tipos de tristeza. Tristeza segundo Deus, tristeza segundo o mundo. Uma produz vida, outra produz morte. Nós temos dois caminhos para lidar com as nossas crises existenciais. Sejam elas originadas numa depressão, num transtorno, ou sejam elas originadas das dificuldades da vida. Nós temos dois caminhos. Entrar pelo caminho da tristeza que produz vida, ou entrar no caminho da tristeza que produz morte. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele estava se referindo à igreja de Corinto. Esse pessoal vivia em pecado dentro da igreja, pecado deliberado, assim, dentro da igreja. E o apóstolo Paulo foi extremamente duro com eles. O apóstolo Paulo foi extremamente confrontador com eles. E ele diz, vocês ficaram tristes. Mas no versículo 9 ele diz, porém eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento.
quando nós entregamos os nossos modos de ser ao Senhor, as nossas crises, quando a gente entrega aquilo que a gente quer esconder de Deus, que muitas vezes é um pensamento contra o próprio Deus, a gente está confessando para Ele. Confessando. Dizer, Deus, eu não consigo mais te achar bom. Eu não consigo. A tua palavra diz que tu és bom. Mas eu me sinto uma pessoa que vive debaixo de maldição. Porque a minha vida só dá errado. Isso é confissão. Você ainda não aprendeu de fato que Deus é bom. Mas você já está confessando que a palavra dele é verdadeira e que tem alguma coisa errada em você, que não consegue crer que ele é bom. Então, o que é tristeza segundo Deus? O que é essa confissão? O que é que isso envolve? Lembra do que a gente falou no início? Do relacionamento quebrado de Adão? Esse relacionamento que Deus ele propõe por meio de Cristo para a gente, ele é uma relação de salvação e de santidade. Nesse caminho em direção à santidade, nesse caminho em direção à presença de Deus, a gente precisa ir confessando o nosso modo de ser. A gente precisa ir entregando o nosso modo de ser. A gente precisa ir se relacionando com Ele. Verdadeiramente falando com a nossa boca quem a gente é. Quem vocês são? Vocês já contaram ao Senhor quem vocês são? Deus, Ele sabe quem vocês são, porque Ele sonda o coração. Mas Ele não quer saber quem é você só por sondar. Ele quer saber por causa de um relacionamento. Ele quer que você fale, eu sou assim. Eu sou rancorosa. Eu sou egoísta. Eu sou uma pessoa que tem medo de confiar. Eu não consigo acreditar na igreja. São coisas que a gente sabe que é errada e por causa disso a gente evita dentro de nós. Mas se está lá, meu filho, está lá, agora você vai ter que confessar. Porque isso está em você, confesse ao Senhor. Ele não vai te condenar pela confissão. Justamente o contrário. Nessa relação que vai ser restabelecida, o propósito de Deus original lá em Adão, vai ser restabelecido. E Ele vai te restaurar. Ele vai restaurar toda a tua existência. Ele vai trabalhar justamente nas tuas crises existenciais, sarando o teu modo de ser, na própria relação. A gente vive num mundo que diz que nós somos individuais. Somos seres individuais. A nossa cultura ocidental prega isso em todo o tempo. Mas isso é um grande sofisma. Isso é uma mentira. Isso é uma ideia. Isso é uma ideologia mentirosa. É uma ideologia que faz com que a gente se apegue a coisas materiais. E se relacione com as coisas materiais como se elas fossem pessoas. E não saiba mais se relacionar com o outro. Será que a gente é assim? Será que a gente sabe se é assim? Como é a nossa relação com Deus? A gente fala com Deus para pedir coisas, ou a gente fala com Deus para compartilhar quem nós somos? A relação de Deus com Adão lá no Éden era uma relação de compartilhamento. Não tinha coisas. Tinha compartilhamento. Adão, ele se tornou Adão na relação. E quando eu falo que a gente vive numa sociedade que diz uma grande mentira, que somos seres individuais,
é porque eles querem dizer que nós somos autossuficientes. Na verdade, a gente só existe como ser humano por causa da relação com o outro. Se eu pegar um bebê e colocar na floresta, ele vai morrer. Ele vai morrer porque ele não vai saber preparar o alimento dele. Só por isso? Se ele preparasse o alimento dele, ele sobreviveria como ser humano? Quem acha que ele sobreviveria? Ele não sobreviveria. Se vocês pesquisarem na internet, tem algumas histórias de seres humanos que, por algum motivo, eles foram abandonados ou perdidos em lugares isolados. Esses seres humanos, criança muito pequena, por algum motivo, por terem alguns animais por perto, eles conseguiram se alimentar e sobreviver. Mas eles se tornaram como nós? Não. Eles não se tornaram como nós. Porque a gente só se torna um ser de personalidade realmente humana na relação. No vínculo. A gente precisa da relação. Adão se constituiu na relação. Nós nos constituímos na relação. Mas é na relação com Deus que a gente pode ser sarado nesse jeito de ser esquisito que nós temos. Todos nós temos naturalmente um jeito muito esquisito de ser. Bem sinceramente. Não é só pecado em si, é um jeito esquisito. Porque nós fomos quebrados na relação com o nosso Criador. E o nosso Criador não tem pecado. O nosso Criador, ele tem amor perfeito e ele tem justiça perfeita. É só na relação com o nosso Criador que nós podemos nos constituir pessoas saudáveis, verdadeiramente saudáveis. Eu estou falando aqui como cristã agora. A psicologia jamais vai dizer isso. Ela não sabe disso. Só quem sabe disso é quem teve a experiência de ser religado com Deus. Na relação com Deus eu fui curada. Eu fiz tratamento, eu fiz. Mas eu fui curada, foi na relação com Ele. Quando eu comecei a confessar tudo que estava me envenenando, o Senhor foi me sarando. Na relação. Ele foi me ajustando. Ele permitia circunstâncias para que a podridão saísse. E eu pensando, Deus está me fazendo mais mal? Não, Ele estava fazendo emergir o que estava sujo, para sair. E aí eu ia confessando, e aquilo ia saindo de mim. E eu ia me tornando outra, purificada no sangue de Cristo. É um processo. Então, essa relação com Deus é uma relação totalmente necessária para a nossa salvação e para a nossa saúde mental, para a nossa saúde existencial, que envolve corpo, alma e espírito. O mundo diz que nós somos seres individuais, mas nós somos seres de relação. Só essa relação pode nos curar. Só o Senhor pode nos curar. E que cada um de vocês aqui hoje possa entregar a própria história ao Senhor. Entregar o próprio modo de ser de vocês ao Senhor. Entregar aquilo que parece mais bizarro que está escondido dentro de vocês ao Senhor. Porque Ele pode nos entender. E Ele quer ouvir de nossa boca. Ele quer nos curar nessa relação. Na relação não há condenação, na relação há perdão, na relação há cura. E essa relação, ela é totalmente diferente do que a gente ouve sobre relacionamentos lá fora. E é sobre exatamente esse ponto que a gente vai falar em maio. A gente vai trazer uma outra perspectiva de relação. A gente vai pegar o livro de Jó e vai falar de relação e vai pegar também uma filosofia da relação dialógica e vai juntar duas coisas. Para a gente ter um entendimento um pouquinho maior do que significa essa relação. Usando a Bíblia. A Zilma já está top, ela sabe. Então,
para a gente ter conhecimento da palavra, a gente não precisa estudar português. A gente pode estudar algumas coisas que também nos dão um entendimento maior da palavra, nos ajuda a crescer no conhecimento. Mas não é o conhecimento de Deus que cura, é a relação, e é por isso que a gente vai focar na relação. Mas essa relação, ela vem pela fé. Antes de tudo, antes de entender até a relação, a gente precisa ter fé nessa relação. Eu podia não entender nada que estava acontecendo comigo, mas eu comecei a confessar. A primeira coisa que eu fiz foi crer de novo, com toda a minha alma, que essa relação com Deus pode nos curar completamente. Então, saí confessando. Tudo que vinha na minha mente, tudo que vinha de amargura, todo o meu jeito de ser, toda a minha raiva, isso foi me limpando, isso foi me sarando. E eu fui entendendo que eu tinha graves problemas com Deus. A minha crise existencial estava completamente filtrada pelos meus problemas com Deus. Então, que a gente possa sair daqui hoje, a gente vai concluir agora, pensando no nosso relacionamento com Deus, na sinceridade e na realidade do nosso relacionamento com Deus. Que a gente possa confessar tudo de nós para Ele. Que a gente possa contar a nossa história para Ele. Que a gente possa contar o nosso jeito, contar tudo para Ele. Amém? Ele pode nos dar um norte nas nossas crises existenciais. Seja de depressão, não seja de depressão. Ele é o norte. Ele nos dá relação de cura. É por isso que eu digo, eu me tratei, mas a minha cura veio no Senhor, veio nesta relação. Amém? Se alguém quiser uma oração específica, se alguém quiser conversar, é só falar depois do culto, ok? Agradeço a oportunidade e amém. Ele está dizendo que eu tenho que ministrar aqui. Você tira essa cadeira? Sim, claro. Então, olha só, a gente vai cantar um louvor. Eu não, né? Juninho vai cantar com Lívia um louvor. E que agora vocês possam fechar os seus olhos. Meditar nessa letra. Lembra que eu falei que o Senhor parecia que estava me fazendo mais mal quando Ele permitia circunstâncias para a podridão aparecer? Quando Ele nos leva ao deserto, é para nos purificar. É por amor que Ele permite o sofrimento. A gente não vai falar de questões filosóficas do sofrimento. Mas uma coisa é certa, é bíblica. Ele nos leva ao deserto por amor. Se alguém quiser fazer uma oração específica aqui na frente, o altar está aberto para você confessar coisas suas a Deus, se você quiser. Mas se não, você pode ficar aí na cadeira, de olhos fechados, falando com Deus sobre a sinceridade da sua relação com Ele, sobre a intimidade sua com o Pai.